Ok, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui a um dos nossos últimos encontros de administração rural, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul. Aos presentes, a gente pede que façam o registro aí no chat, para depois dirimir eventuais dúvidas com relação à participação, presença de vocês. Hoje vai ser, como eu já tinha prometido, uma conversa mais light. Na verdade, eu vou esperar muito da provocação de vocês, da conversa, das perguntas, porque, afinal, semana que vem, nós temos a prova de administração rural, a quarta nota, certo? Vou lembrar para vocês que essa prova da semana que vem, de toda a disciplina, vai ser o único momento em que o aluno realmente tem que a gente vai estar cobrando, né, a presença do aluno aqui no Meet, pelo menos no nosso encontro semanal, pelo menos para acessar o link da prova. Vai ser de toda a disciplina o único momento em que realmente o aluno precisa fazer isso, porque todas as outras oportunidades que os alunos tiveram até agora foram de olhar os vídeos e fazer atividades fora, né? Alguns não aproveitaram essa oportunidade, por exemplo. Tem pessoal que não fez o curso de planejamento estratégico, foi uma pena, né? E aí esses acabaram fazendo prova, né? Vamos lá para as perguntas. Apareceu ali, eu acho que foi o Gustavo, né? A prova vai ter tempo? Certamente, vai ser prova com tempo, tá? Vai ser no Google Forms, questões, assim, objetivas ou semi-objetivas, e tempo para fazer a prova, tá? Provavelmente vão ser 40, 50 minutos de tempo para a prova. Boa pergunta, Bruna. Eu vou até dar uma passada eu vou além do que tu está perguntando, tá, Bruna? Porque a Bruna perguntou quais os conteúdos. Os conteúdos são da disciplina inteira, tá? Porém, para vocês terem assim um foco e conseguirem de repente canalizar um pouco melhor seus estudos e não gastar muito tempo com isso também, eu vou listar, já que estamos falando desse assunto, eu vou listar os principais tipos de questões que vão ser cobrados de vocês. Eu vou te antecipar agora, porque eu vou dar uns exemplos, tá? Por exemplo, questões sobre planejamento estratégico, questões bem conceituais, bem simples, questões de concurso sobre planejamento estratégico, tá? Eu não lembro quanto a gente passou, se eu passei algumas questões de planejamento estratégico, de concurso para vocês. Quem fez a prova, aquela em dezembro, em 18 de dezembro, basicamente fez só focado nisso, né? Quem fez a prova, mas quem fez a prova é porque não tinha feito o curso de planejamento estratégico. E se hoje vocês quiserem, eu dou uma pincelada, mostro algumas dessas questões para vocês, questões de concurso de planejamento estratégico. Depois a gente vai pedir questões de concurso sobre eficiência e eficácia. Tá ouvindo, né, Bruna? Questões sobre ITR. Questões sobre processo administrativo. Hoje, o que eu tinha separado, a gente vê questões de processo administrativo. Vou passar algumas para vocês, tá? Das quais a gente vai tirar para compor a prova. E ainda, o que vai cair que não é questão de concurso que a gente olhou aqui em aula. Eu vou dar uns exemplos do que vai ser perguntado, depreciação. Eu vou buscar aquela planilha, aquele exercício que vocês fizeram e mostrar o tipo de questão que eu vou cobrar ali, a partir da planilha que vocês fizeram. Questões de payback e taxa média de retorno, também eu vou abrir o exercício que vocês fizeram e dar exemplo do que vai ser cobrado. E questões sobre TIR e valor presente líquido, que o tema dos exercícios que vocês entregaram, né, essa semana,
essas eu vou explicar para vocês que a gente vai pedir só do ponto de vista conceitual. Eu não vou pedir cálculos, que é um pouquinho mais complicado, e como a prova vai ter tempo, né, o Gustavo já perguntou, vou deixar de fora a questão, o cálculo de TIR e VPN, porque precisaria calculadora e tal, ou computador, né, para fazer o cálculo, levaria mais tempo. E as questões de taxa média de retorno e payback dá para fazer até de cabeça, se quiser. Bruna, basicamente isso, tá, Bruna? Mas a gente vai mostrar, então, o tipo de questão que vai cair. Ok? Então, nesse momento, eu vou anunciar aqui dos trabalhos que eu recebi, dos exercícios, a terceira bateria de exercícios, terceira e última, tá? Então, eu vou anunciar aqui os que eu recebi. Hoje ainda eu vou colocar a nota dessa sequência de exercícios, porque a gente tem de tudo que é caso. Tem aluno que só entregou um dos três, tem aluno que entregou dois dos três, tem aluno que entregou dois dos três, mas um tinha problemas sérios, erros lá dentro. Tem aluno que entregou dois dos três, mas um dos dois entregou atrasado. Tem aluno que não entregou nenhum. Tem aluno que só entregou um e entregou atrasado. E tem, assim, tem todo o rol de situações aconteceram aqui, tá? Então, vai ter nota de 0 até 10 nessa sequência de exercícios. Depois que eu publicar a nota, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, o aluno pode entrar em contato, lembrando que, né, se tiver qualquer erro, qualquer injustiça da minha parte, a gente corrige sem problema nenhum. Como é recebido por e-mail, às vezes há problema, né, nessa comunicação por e-mail, às vezes, né. Eu tenho recebido muitos e-mails, porque a gente está em final de semestre, todos os trabalhos praticamente estão sendo oficializados por e-mail, então, eu já comentei isso com vocês, às vezes fica um perdido lá no meio, né? Se eu na hora não estou ali para registrar, depois eu tento não perder, né, mas às vezes pode perder de vista, mas o bom é que fica ali registrado e depois, se tiver qualquer erro, qualquer injustiça, como eu disse, não quero cometer nenhuma injustiça com quem não merece aí. Ok, pessoal? Então eu vou falar o nome do pessoal que eu recebi os exercícios, tá? Pessoal que eu recebi os exercícios, esses sobre análise de investimentos, onde tinha questões de VPL e de TIR, tá? Então eu recebi do Antônio, da Beatriz, do Vladimir, da Bruna e do Bruno. Recebi da Heloísa Topanotti, da Heloísa Moro, do Emerson Miguel, Emerson Valente, da Erika Titone, Zaquiel, Gabriel e Gabriela Devens. Gustavo Destro, Henrique Fabres, Igor, Iago, Isabel e João Vitor. Juliano Mendes, Letícia Nunes. E Nayara, do Rodrigo, da Cherise, da Stephanie e do Vitor. Essas pessoas eu confirmo aqui que recebi o trabalho, certo? Essa última bateria de exercícios. Então, se alguém que está aí ou que está vendo esse vídeo mandou o trabalho e eu não listei o nome, por favor, me avise para a gente verificar o que aconteceu. Ok? Vamos lá então, pessoal. E falando sobre esse trabalho, eu queria parabenizar vocês que toparam o desafio. Tinha gente que nunca tinha mexido com Excel ou outra planilha de cálculo e foi lá e fez, né? Isso dá uma sensação muito boa quando a gente descobre, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa, quando a gente aprende a fazer uma coisa nova, a sensação é gratificante. Então, quem fez realmente isso, foi atrás, se impôs esse desafio, parabéns. Tem colegas também que, tipo, fizeram na mão, porque não sabiam usar, não sabem usar a planilha, mas se matricularam já em curso de Excel para fazer, ou seja, se motivaram sabendo que vão precisar disso aí na vida, como eu tinha dito para vocês. Além disso, uma outra coisa que eu não comentei, por exemplo, a gente fez aquele trabalho de análise econômica, de apuração de custos com o Rural Pro. Só um minutinho, pessoal.
a gente fez o trabalho de custos com o Rural Pro, mas você sabe que o Rural Pro é uma ferramenta gratuita, é um pouco limitada, é boa, mas é um pouco limitada, e o pior problema é que ela foi tirada do ar, né? Ela não recebeu atualizações e nem está recebendo assistência. Então, a Emater tirou do ar, uma pena, né? E hoje eu não conheço nenhuma outra ferramenta dessas gratuita. Mas quem se vira com o Excel, faz as fórmulas e organiza ali uma planilha de cálculo, consegue obter o mesmo desempenho, os mesmos resultados que um programa como o Rural Pro te dispõe, certo? Então, também vale o recado que eu já tinha comentado com vocês. Antes, usa um programa gratuito, como o Rural Pro, do que comprar um programa pago, né? Pelo menos quando você está no início do trabalho, que você está aprendendo e tal, porque as funcionalidades do Rural Pro te atendem até um certo ponto, né? As básicas, assim. E também, tudo isso pode ser substituído por cálculos feitos no Excel. Então, inclusive, tu encontra na internet planilhas de custo de produção, por exemplo, de qualquer produto agrícola, agropecuário, prontas na internet, né? Planilhas bem boas. Então, a minha sugestão, antes de partir para a aquisição de um programa de análise de custos, usa as ferramentas que estão ao nosso alcance. Claro, o Excel não é gratuito, né? Mas o OpenCalc é, e o Excel, ele não é exclusivamente para isso. Às vezes você tem o Excel para uma outra finalidade, mas ele pode servir também para isso, para apuração de custo de produção. Ok? Quem se impôs esse desafio, fez e aprendeu, viu que aquilo que está naquele capítulo do Manual de Matemática Financeira do curso de contabilidade da UNB, Universidade Federal de Brasília, viu que aquilo não é tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças. E quem fez, por exemplo, se voltar agora e pegar a apostila de matemática financeira e abrir aquele capítulo e olhar sobre os cálculos, aí vai encontrar uma familiaridade, já vai estar bem mais tranquilo em relação, imagino, àquela primeira vez que eu apresentei para vocês, que poderia parecer uma coisa mais difícil, e na verdade quem fez viu que não é, até é bem simples. Tá? E claro, com todas as limitações que eu já falei para vocês, que esses métodos de prospecção, de análise de investimentos têm, né? Porque eles trabalham com o momento presente para projeções futuras. Então, aquele fluxo de caixa que a gente coloca lá, ele não é garantia que ele vai acontecer, nem as taxas de juros que a gente usa para calcular as projeções, também elas não vão, talvez não se confirme, né? A gente não sabe. Ok? Claro, me interrompa a qualquer momento se vocês tiverem perguntas. Quando a gente fez economia, muitos de vocês estavam já nesse período da pandemia e fizeram a disciplina de economia nesse modelo remoto comigo. Uma coisa que eu deixei de recomendar para vocês, mas como diz o velho deitado, antes tarde do que nunca, foi que vocês aproveitassem e fizessem simulações ou então a declaração real do imposto de renda, certo? E agora é o momento, de novo, né? Claro, até porque quando a gente fez economia, isso já estava, nós tivemos problemas, porque teve aula em abril, em maio o Instituto cancelou, e quando a gente voltou, depois em junho, já tinha passado. Mas o fato é que essa semana, ontem, a Receita Federal disponibilizou um novo programa de declaração de imposto de renda, e as declarações começam na segunda-feira e vão até o fim do mês de abril. Minha recomendação para vocês: um agrônomo tem condições, teria que fazer por obrigação a sua própria declaração de imposto de renda. Tá? Se eu já disse para vocês que o agrônomo é talvez o profissional com mais condições de fazer o imposto territorial rural, e aí isso não tem dúvidas, né, porque dependendo da complexidade da declaração, já comentei com vocês, é só o agrônomo que é o profissional que reúne todas as condições de fazer. Né? Um outro profissional precisaria de um segundo, de um terceiro profissional para fazer a declaração completa, como eu disse, de acordo com a complexidade, né, se tiver área de preservação e tal, e que precise aqueles atos declaratórios do IBAMA, só o agrônomo pode fazer isso. Tá? Claro que a declaração de imposto de renda é um ato de cidadania, né, não é
muita gente procura escritório de contabilidade, procura contador para fazer. Mas, para a maioria das pessoas físicas, eu não avalio que seja necessário você contratar alguém para fazer. Você tem condições de fazer a sua própria declaração. Eu vejo alguns colegas meus pagando contador para fazer, eu não consigo compreender isso. Tá? E aqui eu deixo essa mensagem para vocês. Façam a declaração do imposto de renda de vocês. Dá para fazer declaração, mesmo quando você não é obrigado a fazer. Por exemplo, esse ano tem que fazer quem ganhou mais de 28 mil reais no ano, uma coisa assim. Tá? Mas eu não ganhei esse dinheiro, professor. Mas isso que está colocado é uma obrigação. Então, quem ganhou mais de 28 mil reais é obrigado a declarar, certo? Mas isso não significa que quem não ganhou isso não tenha a possibilidade de declarar. Tá? Então, eu deixo aqui a minha sugestão de que vocês, quem ainda não declara imposto de renda, declara esse ano, faz uma declaraçãozinha lá, vai ficar como isento, não vai ter que pagar nada, mas você já vai se familiarizando com o processo, tá, pessoal? Por que isso? Veja, porque vocês todos aí, a gente torce e trabalha para isso, vão ser profissionais de sucesso no mundo do trabalho, aqui na sociedade brasileira, certo? E vocês se formando, trabalhando, sendo profissionais de sucesso, fatalmente vão ter que pagar imposto de renda. Então é bom que ainda, como estudantes, vocês já comecem a se familiarizar com o tema, comecem a treinar. Isso vai evitar qualquer tipo de percalços, né, e solavancos que possam acontecer depois, quando você realmente estiver empregado, ganhando dinheiro, e surjam as dúvidas lá com a declaração. Vai ser muito simples se isso vier numa crescente. Tá? Eu comecei tarde a fazer minha declaração, mas ainda assim, comecei antes de estar empregado, vamos dizer assim, com um emprego regular, né? Tá? Mas essa é a minha sugestão para vocês, que eu deixo. Que vocês baixem o programa do imposto de renda, ou então, se no final, baixa o programa do imposto, faz a declaração, e se no final tu ainda tiver muita insegurança, basta não enviar a declaração, porque tu pode fazer toda a declaração no teu computador, e depois tem um botãozinho lá, enviar declaração. E aí você pode escolher, mas não tenho muita certeza ainda, esse ano não vou enviar. Pronto, não envia. Mas pelo menos tu baixou o programa, tu usou ele, tu alimentou, e foi em busca de soluções das dúvidas que surgiram lá. E nesse sentido também, eu me coloco à disposição, nossa disciplina está acabando, mas eu vou continuar no Instituto, né? Eu me coloco à disposição para ajudar vocês a tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Ok, pessoal? Não precisa ser só no tempo da disciplina, a gente espera daqui a um tempo voltar às atividades presenciais, vocês podem passar lá no nosso gabinete e tal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que tiver meu alcance, eu ajudo vocês. Eu não sou expert em declaração de imposto de renda, mas tenho uma boa experiência. Eu acho que eu declaro imposto de renda desde que eu estou trabalhando, né, no Instituto aqui. Então, já tem aí uns 27 anos, nos últimos 27 anos, eu declarei imposto de renda sem falhar nenhuma vez. Então, tem bastante aprendizado nesse caminho aí, e se eu puder, e se vocês quiserem, quem quiser, eu me disponho aí a ajudar na declaração, ok? Fica uma dica aí pro futuro de vocês. Tá bom? Vamos voltar a falar sobre a prova. Agora eu vou dar os exemplos, ainda no sentido do que a Bruna perguntou, né? Então eu vou projetar aqui exemplos do que vai cair na prova. Vocês estão aí ainda, vocês estão ouvindo, né, o que eu estou falando. Beleza. Então, exemplo. Eu vou sempre chamar a Bruna, já que foi ela que perguntou, tá, pessoal? Mas vale para todos. Então, exemplo de uma questão de prova. Eu vou dar um exemplo como essa questão, como esse exercício aqui que vocês fizeram, tá? Eu vou dizer, olha,
Tem um determinado equipamento com tal valor de aquisição, tal valor residual, vida útil tal. A vida útil não importa, não. Mas eu vou dizer, olha, pelo método de Cole, ou da soma de dígitos, qual seria a depreciação acumulada no terceiro ano? Tá? Então, vocês vão, por exemplo, eu vou pedir lá, qual a depreciação acumulada no terceiro ano? Aí vocês vão pegar e vão calcular, fazer essa planilhazinha aqui, né? O plano de depreciação. Aí vão calcular os dígitos. A vida útil tem que falar assim para vocês poderem calcular os dígitos aqui, né? Aí vocês vão fazer a soma dos dígitos, vão calcular a depreciação do primeiro ano, vão calcular a depreciação do segundo ano e vão calcular do terceiro ano. Né? Aqui, dos 3 anos. Primeiro, segundo, terceiro. E aí a pergunta, no exemplo aqui, como eu vou colocar na prova, a depreciação acumulada é a soma das 3 primeiras depreciações. Então, a resposta da questão seria 3.360. Então, de novo, como é que seria a pergunta? Um determinado bem tem um valor de R$ 8.400, valor residual de 2.100 e vida útil de 9 anos. Claro que eu vou mudar um pouquinho os valores, tá? Qual é a depreciação acumulada ao final do terceiro ano? Essa é a pergunta. Tá? Aí vai ter as opções para vocês marcar a cruzinha lá na prova. Tá? E aí você tem que pegar no lápis, aqui na caneta, na calculadora, montar o planinho de depreciação, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, somar os 3 anos e a resposta está aqui. Vai ter uma questão também de método linear. Então, vai dizer assim, vou perguntar, olha, um determinado equipamento tem valor de 42 mil, vida útil de 8 anos e valor residual de 10 mil. Pelo método da depreciação linear, qual é a depreciação acumulada no quarto ano? Aí, calcula. A depreciação no primeiro ano, 4 mil, a depreciação linear ela é igual em todos os anos. Né? Então, depreciação acumulada no quarto ano, 16 mil, essa é a resposta. Ok? Vamos ver outro exemplo de questão. Vou ter que buscar lá. Questão de taxa média de retorno. Gente, eu não vou pedir porque a prova vai ser bem objetiva, mais rápida. Eu não vou pedir questões aqui de orçamento parcial, onde você troca uma técnica. Vocês acham que vocês já cansaram de fazer isso nos 4 exemplos que eu passei para vocês? Então, eu vou pedir lá, por exemplo, isso aqui, ó. Um determinado projeto tem investimento de 65 mil reais e fluxos de caixa positivo de 20 mil reais por 5 anos, tá? Eu vou até arredondar o valor, vamos dizer assim, eu vou te dar, vai ser semelhante a isso, mas um determinado projeto precisa de 60 mil de investimento e a taxa, e o fluxo de caixa positivo por 5 anos é de 20 mil, tá? Aí pergunta, qual é o período de payback? Bom, o período de payback vai ser, se é 20 mil todo ano, vai ser 3 anos. 3 anos vai cobrir os 60 mil, né? Aqui falando um caso diferente, tá? Então, precisa um investimento de 60 mil. Estou falando projeto A, tá? Esqueçam aqui o resto. Exemplo de questão da prova. Tá? Um projeto tem, claro, não é essa a resposta aqui. Um projeto tem investimento de 60 mil e fluxo de caixa positivo por 5 anos de 20 mil. Tá? Qual é o período de payback? 3 anos, porque em 3 anos eu vou ter os 60 mil que eu investi. Qual é a taxa média de retorno? 20 sobre 60, 33%. Correto? 20 sobre 60, 33%. Então, taxa média de retorno, 33%. Payback, 3 anos. Tá? Exemplo de questão de prova. Tudo bem? E como eu falei, sobre TIR e VPL, eu vou pedir só conceitos, tá? Não vou pedir para vocês calcular. O que é VPL, o que é TIR. Vai aparecer o conceito lá, tu tem que marcar o xizinho na resposta certa. Até aí, alguma pergunta, pessoal?
Então, agora a gente vai ver umas questões de concurso sobre o processo administrativo, certo? Concursos aí cobrados no Brasil inteiro, concursos públicos, alguns eu vou citar o lugar da onde foi cobrado, tá? E o cargo até. Lembrando que aqui a gente vai também tentar conquistar duas vantagens com um esforço só, né? Que é ajudar a dar uma luz para vocês aí, vocês quem vai procurar fazer concurso público, sabem que podem cair essas questões na área de administração aí. Processo administrativo, né? De acordo com a maioria das teorias, tem as 4 funções principais: planejamento, organização, direção e controle. A gente mesclou ao longo da disciplina, fomos trabalhando esses conteúdos, certo? E agora, nós vamos ver do ponto de vista conceitual, como é que eles são cobrados aí nos diversos concursos. Algumas são mais cheias, né, e outras mais simples, então. Vamos lá. E, claro, tem, como é questão de concurso, às vezes tem uma pegadinha, uma palavrinha que muda lá. Vamos ver, essa aqui foi cobrada, ó, por Detran do Mato Grosso. Ó, para o nível superior, tá? Administrador. Então, a coluna da esquerda apresenta funções administrativas e da direita as características de cada função. Tá? Numere a coluna da direita de acordo com a esquerda. Então, organização, planejamento, controle e 4, liderança. Olha aí, ó, aqui tem uma pegadinha que é o seguinte: a liderança é uma subfunção dentro da direção. Lembrando que é uma das, talvez, mais importantes. Lembra que a função direção é a função humana, lembram disso, né? Então, um dos grandes desafios aí é a liderança, porque a liderança tu tem que conquistar, tem que impor, tem que desenvolver, tem que atuar junto com outras pessoas, tu tem que liderar outras pessoas, é a parte mais difícil que tem da administração, do processo administrativo, se vocês lembram, né? Que é quando tu lida com pessoas, porque organizar, planejar e controlar pode ser feito no escritório, pode ser feito lá no ar-condicionado, com auxílio de planilhas, de computador, pode ser feito, né? Agora, liderança, que é uma subfunção importante dentro da direção, aí a complicação é maior. Vamos ver se a gente consegue, então, relacionar as colunas. A primeira, estabelece padrões, monitora e avalia o desempenho como um todo no final do processo. Já está dando a dica, né? O que é o final do processo aí, né? Que avalia o desempenho, né? Vão anotando aí. A segunda, influencia a motivação dos colaboradores a alcançar os resultados organizacionais desejados. Influencia a motivação dos colaboradores. Olha aí a função humana. Terceira linha, indica tarefas, agrupa em departamentos e aloca recursos para os departamentos. E, por último, define os objetivos para o desempenho futuro da organização e decide sobre tarefas e a utilização de recursos para atingi-los. Então, ó, o que define o futuro, né? O que busca alinhar o desempenho futuro da organização? Ali, a última linha que a gente leu, é o planejamento, né? Então, acho que essa aqui é uma boa para pedir em prova, né? Vocês acertariam? Qual é a resposta que vocês marcariam? A, B, C ou D? E aí, pessoal? Alguém aí para palpitar? Pode abrir o microfone e dar um grito. O que vocês marcariam? Posso colocar essa na prova? B, muito bem. B, olha lá, começa com controle, estabelece padrões, monitora e é o final do processo, ó. Então, controle, depois vem a liderança, né? Influencia a motivação dos colaboradores a alcançarem, ou seja, é a parte mais difícil, né? Botar o pessoal para trabalhar. Depois, indica a tarefa, agrupa, aloca recursos, é a organização. E, por fim, definir os objetivos, né? Definir o futuro da organização é o planejamento. Então, a resposta B, Gustavo, é isso aí. Essa aqui, assistente de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Considerando a abordagem clássica da administração, as 4 funções administrativas desempenhadas pelos administradores são
Letra A, planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, orçamento, liderança e acompanhamento. Plano de negócio, organograma, fluxograma e orçamento. Plano de negócio, organização, direção e orçamento. Ah, essa aí eu não vou colocar, que é muito fácil. Essa aí todo mundo ia acertar. A outra também era fácil, mas pelo menos ela tinha conteúdo, né? Essa aqui tá fácil demais. Concorda? Alguém marcaria alguma coisa diferente da letra A? Não, né? Ó, e caiu em concurso, não é invenção minha. Também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Qualquer administrador deve delinear os meios que lhe deem certeza de que o desempenho planejado será realmente atingido, considerando os indicadores atuais, para que dessa forma consiga medir o desempenho alcançado com as decisões tomadas. As outras três funções da administração não podem estar desvinculadas dessa, que se não existisse, tornaria as outras ineficáveis pela falta de acompanhamento. A função descrita é... Qual é a função que faz o acompanhamento de todas as outras? Letra... Vamos lá, dá um grito aí, pessoal. Está funcionando o microfone de vocês? Letra A. Muito bem, Heloísa. IDECAM. Depois o Ezequiel descobre o que é o IDECAM. Administrar significa criar condições ideais de solidariedade para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz. Isso é do nosso professor Chiavenato, né? Ela é da bibliografia básica da disciplina. Assinale a alternativa incorreta. A. O bom desempenho empresarial depende diretamente de uma administração eficaz. Letra B. A tarefa básica da administração é de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. C. O processo administrativo é formado por funções administrativas, a saber, planejamento, organização, direção e controle. Letra D. A administração estratégica envolve o gestor da empresa, se estendendo aos membros de diversas áreas e diversos níveis da mesma. Olha aí. No que diz respeito às funções administrativas, forma-se um ciclo administrativo entre elas, gerando uma interação, não sendo possível, portanto, uma contínua correção e ajustamento do mesmo através da retroação. Olha aí, que legal essa questão, tá? IDECAM, depois o Ezequiel descobre o que é. As três primeiras estão corretas sem nenhum problema, né? Na letra D, ficou a dúvida, a pulga atrás da orelha, de que aquele negócio que é estratégico e se estende às diversas áreas. Poderia gerar dúvida, mas essa também está correta, né? Porque a administração estratégica envolve o gestor da empresa. Lembre quando a gente falou de planejamento estratégico, quando vocês fizeram o curso de planejamento estratégico. A última palavra, a decisão, é do mais alto grau do escalão, é do gestor, do diretor, presidente. Mas eles têm que ouvir, eles têm que ter, em alguma parcela, a participação do pessoal lá do chão de fábrica, quem atende o público, quem está operando a máquina, certo? Essas pessoas que estão trabalhando na ponta também têm que ser ouvidas no planejamento estratégico. Lembre, né? Na gestão estratégica. Elas não vão dar a palavra final, mas elas têm que ter participação. Então, o gestor também tem que conhecer todos os níveis da empresa. Por isso, ela está correta. E a letra E, o formulador da questão colocou um erro de propósito ali, dizendo que não é possível uma contínua correção. E não pode ser feito o ajustamento da retroação. Não, isso está completamente errado. É justamente o contrário. O processo administrativo tem que ser constantemente realinhado, né? Corrigido, seus rumos alterados, corrigidos, porque senão a empresa caminha no sentido da falência, certo? É o que está acontecendo ao vivo com todas as empresas. A gente deu exemplo, né? A Nokia, por exemplo, a Nokia, ela não se antenou para os smartphones e se ela não fechou, mas basicamente ela que dominava o mercado, né, com uma ampla proporção, muito bem, Ezequiel,
ela praticamente sumiu, né? E assim a gente deu vários outros exemplos de empresas que, por exemplo, a Cielo, né, que era uma empresa que dominava aquele negócio das maquininhas de cartão, toda a máquina, ela dominou 80% do mercado, praticamente toda a máquina era a Cielo, certo? Não vou dizer que ela não fez esse processo de retroação, de contínua correção, mas em algum momento ela perdeu a mão, né? Ela não conseguiu se manter líder do mercado. E hoje, maquininha de cartão tem tudo que é tipo, tu compra por 20 pila no camelô. Tá? Então, a letra errada é a letra E. Tudo bem? Se tiver perguntas, contestações, aí vocês vão me interrompendo, tá? Senão eu vou falando aqui. Analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. As funções administrativas formuladas por Henri Fayol. Bom, pessoal, os autores, a gente realmente não trabalhou na disciplina, tá? Seria uma parte inicial, mais teórica, que eu expliquei para vocês que eu ia pular, porque simplesmente por falta de tempo, né? Por a gente usar só essa 1h30 nas sextas-feiras, tá? Mas o que eu disse para vocês é que todos os autores, no final, convergem para o processo administrativo da forma como a gente apresentou para vocês, tá? Então, depois, quem tiver tempo, quiser ler um pouquinho mais como que as diversas teorias administrativas acabaram confluindo, né? Caminhando para o mesmo sentido, para hoje elas estarem mais ou menos, né, alinhadas a esse processo que a gente apresentou para vocês, fiquem à vontade para estudar. Olha lá. Então, são as funções do Henri Fayol. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Exatamente o que a gente estudou. O que é possível afirmar a respeito delas? Nem todas as funções administrativas concorrem para a continuidade da empresa ou instituição. A função controlar é atualmente vista como abrangendo as atividades de liderança. C. Todas as funções devem ser executadas separadamente, ou seja, não podem ser trabalhadas em conjunto. D. A função organização consiste em designar as atividades específicas necessárias para fazer acontecer o que foi planejado. Ó, essa aí está com uma característica boa. E. Em bibliotecas. Essa pergunta está ali escrito em bibliotecas, porque era para formação de biblioteconomia, tá? Mas se eu usar ali para agrônomo, eu coloco, né, em fazendas, não tem problema, tá? Eu substituo biblioteca. Pensem ali que está escrito fazenda no lugar de biblioteca. Em fazendas, devido às características dos produtos produzidos, a função organização ocorre antes da de planejamento. E aí? Tá certo isso aí? Em fazendas, em função das características próprias delas, se organiza antes de planejar? É isso? Não, né? Então, qual é a resposta certa? Letra... Posso colocar essa na prova? Posso, né, Heloísa? Letra D. Muito bem. Vamos ver essa aqui. Em relação às 4 funções administrativas básicas, olha aí, ó, analista judiciário, nível superior, aí para o Rio Grande do Sul, quem é que está no Rio Grande do Sul aí, ó? Tribunal Regional Eleitoral, para também cargo de bibliotecário, né? Em relação às 4 funções administrativas básicas, a organização é um processo que determina como as atividades e os recursos devem ser agrupados, é mais abrangente que a criação de um organograma. 2, a liderança se compõe de uma série de processos usados para engajar os membros da organização em um trabalho em conjunto, de modo que favoreçam os interesses da empresa. 3, a fase inicial do processo administrativo é o controle. E 4, o progresso da instituição na busca dos seus objetivos é monitorado pelo planejamento e tomada de decisão. E aí, então, a resposta certa é... Aqui, deixando o recado para quem está assistindo o vídeo depois, a resposta certa é letra E, né? A 1 e a 2 estão corretas, estão perfeitinhas. A 3 está errada, né? Que a fase inicial é o controle, não, a fase inicial é o planejamento. E a 4, o que está errada?
O progresso da instituição na busca dos seus objetivos é monitorado pelo controle. É o controle que monitora o progresso da instituição. Concordo, então, que a letra E? Espero que concordem, né? Porque nós estamos aqui terminando já. Beleza, parabéns aí. FCC, TRT, não sei de que estado. Tribunal Regional do Trabalho. Vamos lá. Entre as funções administrativas no processo organizacional, o controle, pergunta sobre o controle. Compreende a emissão de ordens, instruções, comunicação, motivação, liderança e coordenação. Não, isso aí está parecendo direção, né? B, definição de objetivos, o diagnóstico da situação e um prognóstico a partir das informações diagnosticadas. Isso aí está parecendo planejamento. Definição de missão, visão, metas estratégicas e cenários prospectivos. Isso está parecendo planejamento em nível estratégico. E D, definição de metas, controle de processos, correção de procedimentos e feedback do processo. Alguém ia errar essa questão no concurso aí? Não, né? Letra D. Isso é o controle, beleza. UFT, acho que é Tocantins. Ó, estamos indo em direção lá, ó, Ezequiel, estamos subindo. Tocantins já fica no norte, né? Vamos lá. A função de organizar no processo administrativo implica em deixar de trabalhar com base no improviso. Errado, Fundação Carlos Chagas. Muito bem, meu querido. Relaciona-se com a ação, com colocar-se em marcha, com as pessoas. Esse com as pessoas a gente sabe que é direção, né? C, designar as atividades, posições específicas e pessoas, ou seja, relação, cargos e tarefas. E D, comparar o desempenho com o padrão estabelecido. Então, olha lá, a questão interessante é essa, né? Na verdade, a letra A, ela diz mais respeito ao planejamento, ou seja, parar de improvisar, né, e planejar, tá? Sempre que aparecer a palavra improviso, eles estão querendo dar uma conotação do contrário do planejamento nos concursos, tá? Então, a letra D seria o controle, né? Então, vocês também não teriam dificuldade em acertar essa questão. Seria a letra, o que é a função organizar? Letra? Pode dar um grito aí. Qual é a letra? Opa! Vamos de novo. Ó, isso. A resposta correta, letra C. Designar as atividades, a posição específica de pessoas, lembra do organograma? Relacionar cargos e tarefas, relacionar quem vai fazer o quê, tá? A letra A, ela não é totalmente de deixar de fora, tá? Mas organizar não é só deixar de trabalhar com base no improviso. Na verdade, deixar de trabalhar com base no improviso é planejar. Organizar, a letra C responde muito mais essa questão, certo? A letra C responde muito mais essa questão. Lembrar que a questão de concurso, que eu não alterei nada, tá? Então, a questão de concurso sempre deixa lá uma dúvida e tal, certo? Mas essas questões que eu estou colocando aqui são questões que passaram pelo crivo do concurso e depois não sofreram contestações, ou seja, não foram anuladas, tá? De novo, do processo ali da Universidade do Rio Grande do Norte, o planejamento, tá? Depois eu vou começar a pular e procurar umas melhorzinhas para nós, porque tem muitas aqui, tá? Eu tenho questões para a gente ficar a tarde toda, a manhã inteira e a tarde inteira aqui olhando, então não vai dar tempo de ver tudo, tá? Mas, claro, o que eu vou pedir para vocês na prova, provavelmente são questões que a gente tenha visto aqui, tá? Então, o planejamento figura como a primeira função administrativa, por servir de base para as demais. Essa função pode ser definida como, então, está perguntando a definição de planejamento, tá? O processo de conduzir as atividades das pessoas que atuam na organização. Pessoas, sabe, né, que é a direção. Letra B, o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e órgãos incumbidos de administrar. Isso está mais para organizar, né?
C, o processo de estabelecer objetivos e decidir a maneira de alcançá-los. Opa! E D, o ato de medir e avaliar o desempenho das atividades, bem como promover ações corretivas quando necessário. Ah, muito fácil, né, pessoal? O que vocês marcariam aí? Letra C, muito bem. Veja que aqui eu não tenho gabarito nenhum também. E essas questões aí eu não olho toda hora, tá? Claro, fui eu que selecionei elas e tudo, mas eu não tenho aqui o gabarito para dar certeza. Mas, né, quando tiver alguma com dúvida. Essa não tem dúvida, a Heloísa acertou de novo, letra C. Olha aí. CNMP. Coisa para o Ezequiel descobrir. Processo administrativo é composto por 4 funções específicas: planejamento, organização, direção e controle. Sobre o controle, está perguntando agora sobre o controle. Um dos primeiros passos é estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar e manter. Tá certo. 2. O processo pelo qual são fornecidas informações de retroação para manter as funções dentro de suas respectivas trilhas. Tá bom também. 3. Define os meios para possibilitar a realização dos resultados. Não, isso quem faz é o planejamento. Então, 1 e 2, letra B. Letra B, a resposta certa dessa questão. 1 e 2 estão corretos, não é o controle que define os meios, tá? É o planejamento. Então, letra B, essa questão dessa. Vamos adiante. A função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer, quais os objetivos a serem atingidos, quais os meios serão adotados e que tipo de gerenciamento será pertinente para alcançar os resultados satisfatórios, é denominada... Oh, que barbada, né? Letra, qual é a resposta? Qual é a função que determina o que se deve fazer? Conselho Nacional do Ministério Público. Olha, tá afiado, Ezequiel. Muito bem. Então, isso aí foi pedido aí, é na questão anterior, né? E essa aí, resposta certa, letra... Vladimir chegou, beleza. Alguém tem um palpite diferente? Determina o que se deve fazer, quais os objetivos a serem atingidos, quais os meios serão adotados, que tipo de gerenciamento. Isso é o planejamento. Tudo isso é feito no planejamento. Letra D. PUC do Paraná. Ah, essa é boa aqui, ó. Essa aqui é boa. Essa talvez eu coloque na prova. Essa é uma questão aplicada, prática. Olha lá. O departamento fiscal da empresa Gama tem apresentado constantemente situações como pagamento de tributos em atraso por conta do não lançamento de notas fiscais, dentro dos prazos previstos pela legislação. Quando questionados, os funcionários apontam que não são os responsáveis pelos problemas. De maneira geral, os funcionários da área afirmam que não são atribuições dos seus cargos. Como consequência, várias atividades importantes do departamento fiscal ficam sob responsabilidade indefinida. Os problemas do departamento fiscal dessa empresa estão relacionados a planejamento, organização, relacionamento interpessoal, gestão da informação ou controle. Quais são os problemas dessa empresa? Estão relacionados a qual função administrativa? Essa é aplicada. Muito bem. Letra B, a organização. A organização define quem vai fazer o quê. Lembram-se que eu mostrei para vocês o organograma do Instituto, do campus aqui, Santa Rosa, né? Lá no organograma diz quem tem que fazer o quê. Quando você vai lá no departamento, não sei se alguém de vocês já comprou ticket de almoço, direto no departamento de administração. Lá, é uma sala grande, tem umas 5, 6 pessoas, cada um numa mesinha, né? Então, ali está organizado, cada um sabe o que tem que fazer. Um pesquisa os preços e faz a planilha de preços, um redige os contratos com as empresas, um faz a contabilidade, a conferência da contabilidade, certo? Então, cada um lá sabe o que tem que fazer. Não são todos que vendem bilhete para vocês lá. Tem uma pessoa e tem o chefe dessa pessoa. Então, às vezes, é uma que é a pessoa encarregada de fazer isso, ou se ela está ocupada com uma outra atividade, ou não está ali por qualquer motivo, aí o chefe dela é que substitui e faz essa atividade, certo? Então, quando alguém não faz uma determinada atividade,
E acontece, tipo, ó, as pessoas dizendo, ó, não é minha responsabilidade, é porque essa empresa tem problema de organização. Letra B. É o processo de identificar, dividir e alocar o trabalho. Envolve identificar e dividir e agrupar o trabalho a ser realizado, definir responsabilidades e autoridades, estabelecer as relações entre grupos, de modo a possibilitar que as pessoas trabalhem eficazmente para atingir os objetivos. Opa, olha aí, ó. Identificar, dividir e alocar o trabalho. Identificar, dividir e agrupar o trabalho a ser realizado. Definir responsabilidades e autoridade. E estabelecer as relações entre os grupos. De modo... O que esse autor está falando é da função também organizar, pessoal. Porque ele não está aqui motivando e liderando pessoas. Aqui, quando aparece pessoas, ó, pode dar a dúvida de que seja dirigir. Mas aqui ele não... Dirigir é colocar a máquina em funcionamento, né? Motivar as pessoas, liderar as pessoas, cobrar resultados das pessoas. Tá? Isso é dirigir. Agora, dizer o que cada um tem que fazer, montar um organograma, definir as responsabilidades, certo? Isso ainda é organizar, letra B. Então, aqui, eu nem coloquei de que concurso que está pedindo, tá? A tarefa da administração consiste em interpretar os objetivos propostos pela organização e traduzi-los em ação empresarial. Considera-se, então, considerando essa afirmativa, a tarefa da administração tem como objetivo, e ali está de novo, né, o processo administrativo, letra B, planejamento, organização, direção e controle. Bom, isso vocês acham que não vão esquecer para o resto da vida, né? Mas mostrando que isso é cobrado nos concursos. Quem erra essas questões em concurso? Quem não estudou, né? Quem não estudou não acerta essa questão. Letra B. Deixa eu procurar algumas que aparece o... Eu agora tirei a empresa, tirei o nome da empresa aqui. Vamos de trás para diante. O planejamento figura como a primeira função administrativa, por servir de base para as demais. Então, a pergunta aqui sobre o planejamento. Essa função pode ser definida como? Então, está pedindo a definição de planejamento. Vamos ver se a gente acerta aí, pessoal. O processo de conduzir as atividades das pessoas que atuam na organização. O ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de administrar. O processo de estabelecer objetivos e decidir a maneira de alcançá-los. E D, o ato de medir e avaliar o desempenho das atividades, bem como promover ações corretivas quanto necessário. Qual é dessas respostas atende à função de planejamento? O que vocês diriam? Letra C. Muito bem. Letra C. 39. Estou indo de trás para diante agora, para ver se a gente chega lá no meio. A função administrativa que se refere ao relacionamento do administrador com seus colaboradores é... Então, qual é a função aonde há mais relação, mais interação do administrador com os trabalhadores? Qual é a função? Letra A, direção. Muito bem. Essas questões, essas que eu estou passando também são de concurso, só que eu tirei aqui o ponto, o concurso de onde que saiu, tá? Mas se alguém quiser pegar, copiar isso que eu escrevi aí, colocar no Google, vocês vão achar o concurso de onde foi cobrada essa questão. Lembrando que as questões todas são muito parecidas, mas elas mudam o seu, né, a forma de redação, porque se for uma questão totalmente igual cobrada no concurso, a questão é passível de anulação. Bom dia, Juliano. O Juliano chegou e já estamos quase saindo, Juliano. Essa questão aqui era sobre, essa eu não vou pedir de vocês, que era sobre história da administração. Vamos ver essa aqui. Um administrador estava avaliando em relação à eficiência o setor no qual trabalhava. Primeiramente, enumerou as atividades que eram ali realizadas e, em seguida, identificou a interação dessas atividades, verificando se os objetivos estavam sendo atingidos. Com base nessa análise, o administrador decidiu fazer uma reestruturação do setor para que todos os objetivos traçados fossem alcançados.
A reestruturação do setor realizada pelo administrador faz parte da função administrativa denominada coordenação, decisão, organização, padronização, planejamento. Poxa, aqui complicou. Reestruturação. Mas tá correto, né? A reestruturação é a organização. Está relacionada à organização. Letra C, muito bem, parabéns a vocês. Estou anotando aqui os presentes no caderno ainda. Vamos ver essa aqui. Uma empresa do setor automobilístico tem apresentado algumas falhas recorrentes em sua área de produção. Foi identificado que uma das peças produzidas não estava de acordo com o padrão estabelecido. Essa falha ocorria em 10% das peças produzidas, de acordo com os dados que eram coletados na folha de verificação, instrumento utilizado para a coleta e análise dos dados deste processo. Diante do exposto, verifica-se que a coleta de dados sobre o desempenho do processo e a identificação das falhas fazem parte da seguinte função da administração. Então, ele está pedindo isso que aconteceu aí, de ficar acompanhando, contabilizando quantas falhas ocorriam, a comparação, né, com o desempenho, a avaliação do desempenho do processo e a identificação das falhas, está relacionada a qual função administrativa? Controle, coordenação, direção, organização ou planejamento? Letra A, controle. Muito bem. Vamos ver aqui uma de certo e errado. A função controle na administração ganha destaque em um mundo de negócios cada vez mais complexo e interligado. É, de novo, questão sobre o controle. O cerne do controle consiste em verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou os resultados desejados. Assinale as afirmativas certo ou errado. Então, a primeira, o exercício do controle pressupõe conhecimento dos padrões que representam o desempenho desejado. Isso aí parece ok, né, pessoal? Segunda, uma das críticas à administração científica é sua despreocupação em desenvolver técnicas capazes de proporcionar bons padrões de controle. A administração científica é uma das linhas teóricas, a gente não chegou a estudar isso, mas mesmo assim a gente consegue responder essa pergunta, né? Mas imagine, pode falar. Essa afirmativa é errada. Com certeza, está errado, né? Como é que a administração científica vai se despreocupar em ter bons padrões de controle? Tá certo, então essa está errada, muito bem. Terceira, eu só fiz a pausa ali para falar da administração científica, porque a gente não tinha usado esse termo na disciplina, né? É uma das teorias aí. Terceira, o não alcance dos resultados almejados indica a inexistência de controles. Correto. Não, mas aí que tá, ó. Mesmo que tu tenha controles, tu pode não alcançar resultado. Então, lembrado que a gente falou que planejar não garante que tu vai atingir o objetivo. Por exemplo, o Instituto vai fazer o controle lá e ver que a gente não atingiu o resultado. Tu pode... ou seja, o não alcance dos resultados almejados indica a inexistência de controles. Deixa dúvidas aí, mas veja o seguinte, por mais que tu se esforce, pode conseguir que o teu resultado não esteja certo. E tu pode controlar e no teu controle dizer, olha, qual era o padrão a ser atingido? Era tal o padrão. Atingiu? Não teve resultado. Mas tu controlou e identificou que tu não atingiu o resultado. Essa como eu falei para vocês, concurso, muitas vezes, tem essas pegadinhas, tá? Mas ali tá, a expressão indica, professor, não quer dizer que seja somente falta de controle, né? Uma das possibilidades é a falta de controle. O não alcance dos resultados indica a inexistência de controles. Não, tu pode ter controles, e ainda assim tu não atingir o resultado, por qualquer motivo. Pensa um restaurante, tá? Um restaurante montou tudo certinho, tem controle, montou um sistema lá de ter o feedback dos clientes, né? Ou seja, cada cliente que tu vai atender no teu restaurante, tu vai pedir se estava bom, tu vai dar uma planilha para ele preencher, dar nota para a cozinha, dar nota para a limpeza, dar nota para atendimento do garçom, tu fez tudo certinho para ter o controle.
Aí, não entrou nenhum cliente no teu estabelecimento. Entendeu? Aí tu tem os controles. Tu não atingiu os resultados. Mas por algum outro motivo. Não é por falta de controle. É isso que ele está querendo dizer. Mas vamos lá. Concurso é assim, né? A gente tem essas pegadinhas. O controle estratégico, também denominado controle organizacional, é o nível mais elementar dos limites a serem estabelecidos e visa o curto prazo. E essa também está errada, certo? Porque o controle estratégico é o controle no mais alto grau da administração e não no grau mais elementar, certo? E não visa o curto prazo. O estratégico é de longo prazo. Aí, então, só a primeira está correta, tá? Então, só tem uma certa, letra B. Muito bem. Vamos ver mais uma dessas, que é... Essas questões são bem chatinhas, né? Essas que tem, para você dizer se uma está certa, duas está certas. Vamos lá. É a pergunta sobre a direção. A direção é uma das funções administrativas. Dirigir é tomar decisões, exercer a liderança e fazer as coisas acontecerem. Analise as afirmativas a seguir. A direção constitui uma das mais complexas funções administrativas, pois envolve habilidades como de orientação, comunicação e motivação. Faz todo sentido. É a mais complexa, a gente falou, porque lida com pessoas, né? Tem que botar as pessoas para trabalhar, essa é a parte difícil. 2. A direção se refere às relações interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização e seus respectivos subordinados. Também faz sentido. E 3, a direção pode se dar em níveis hierárquicos distintos. Também faz sentido. Tá? Claro, porque tu tem a direção em todos os níveis, né? Pega o exemplo do colégio de novo, né? Tu tá lá dentro do setor administrativo, tu tem um chefe lá, então tu tem a direção daquele setor. Um chefe para motivar, liderar, comandar, coordenar o trabalho dos seus funcionários. Mas acima dele, tu tem o diretor, por exemplo. O diretor também, junto com esse chefe, tem que motivar ele, liderar ele, motivar, coordenar o trabalho deles. Tudo isso, então, faz sentido, todas estão corretas, tá, pessoal? Letra A. Vamos lá. Ixi, tá ficando muito repetitivo. Tá ficando muito repetitivo. Vou deixar vocês lerem e me dar a resposta, enquanto eu atendo aqui, anoto os presentes que chegaram, a Cherise, o Juliano. E aí, pessoal? Que resposta vocês dariam aí? Tá vendo? A letra tá bem grande, tá fácil de vocês responder. Qual é a letra certa? Resposta certa? Muito bem. Letra C. Matou. É isso aí. Essa também fácil. Fácil para quem estudou, né? Para quem já está familiarizado agora com os termos. Dentre as funções administrativas, aquela que se incumbe de definir a missão, os objetivos e as prioridades e de identificar os meios para alcançá-los é que é a função que define a missão. O planejamento, muito bem. Lembrar, pessoal, vocês fizeram o curso de planejamento estratégico, vai ter umas coisinhas lá, umas perguntas de planejamento estratégico também no concurso. No concurso. Já estou batendo pino. Tá, pessoal? Na prova, que a gente vai fazer sexta que vem, vou pedir lá visão, conceito de missão, tá? As técnicas para elaborar o planejamento estratégico, né? Análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, tá? Aquilo, a gente vai dar uma cobradinha de leve, questões de concurso também, mas que quem fez o curso de planejamento estratégico lá, levou a sério, vai tirar de letra também, tá? Olha aí, ó. Administrar é alcançar resultados por meio de pessoas, aplicando o chamado processo básico da administração.
Mas para que se tenha o poder de administrar e mobilizar os recursos organizacionais, é fundamental a existência de outro tipo de recurso que assegure ao administrador capacidade de decidir e mobilizar funcionários. Esse atributo especial é conhecido como... Olha aí, ó. Poxa, essa complicou. Mas tem condições de vocês acertar. Muito bem. Vladimir matou de novo. Letra A, liderança. Por que que não é a letra B, autoridade? Porque decidir, quem tem autoridade pode decidir. Agora, olha lá a palavra, mobilizar, certo? Mobilizar tem o sentido de chamar eles para o seu lado, né? Compreenderem, né? Assumirem, vestir a camisa, né? Então, só a autoridade não faz as pessoas vestir a camisa. Tu tem que ter essa característica de liderança, que vai muito além da autoridade, certo? Tem que conseguir convencer as pessoas, como eu falei, a vestir a camisa. E é isso que aquele termo mobilizar quer dizer. Muito bem. Vamos ver aqui, essa a gente está chegando ao final, né? Porque agora estamos de trás para diante, a gente vai chegar lá, a gente tinha olhado umas 20, e já está aqui de trás para diante, na 29. A administração é a realização dos objetivos organizacionais de uma forma eficaz e eficiente, que ocorre por meio de 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Sobre essas funções, assinale a alternativa correta. A função controle se encarrega de influenciar os funcionários a atingir as metas organizacionais. A função organização monitora as atividades dos funcionários a fim de definir onde a organização deseja estar no futuro. C. A função planejamento define onde a organização deseja estar no futuro. O que e como fazer para chegar lá. Opa, tá interessante isso aí. D. A função direção acompanha o planejamento e reflete o esforço da organização em realizar seus planos. E a função direção monitora as atividades dos funcionários, verifica se a organização está na direção certa, rumo a seus objetivos e efetua correções quando necessárias. Então, qual é que está bem certinha aí, a mais correta? É a letra... Vamos lá, pessoal, daqui uma semana isso aí vai estar na frente de vocês e vocês vão ter 1 minuto para responder. Letra C. Letra C, parabéns. Parabéns, pessoal. Vai ter tempo, lembra que o Gustavo já alertou vocês, tem tempo para responder a prova, tá? Então, por isso que vai ter que estar na cabecinha de vocês. Não é para sair pesquisando e consultando no Google e tudo mais, tá? Vai ter que estar no conhecimento de vocês. Aí você lê e responde, beleza. Se for pesquisar e tal, não dá tempo de fazer as questões. E aí eu corto mesmo, eu corto, desligo a prova, passou o tempo, eu desligo a prova, tá, pessoal? Então, lembrar que usar de forma racional e otimizada o tempo também faz parte da avaliação, tá? Então, vai ser agora, essa prova que a gente vai fazer na semana que vem, vai ser uma avaliação diferente, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer prova na disciplina. Excepcionalmente, vai ser a segunda para aqueles que não fizeram o curso de planejamento estratégico. Vamos ver essa. A função que exige maior dose de flexibilidade. Se eu parasse só aí, pessoal, botar a mão na frente, ó. Só aí. Eficiência e eficácia, eu vou cobrar alguma coisa assim, Isabel, aquelas que a gente viu. Mas já que fazendo gracinha aí, Isabel, qual é a função que exige maior flexibilidade? Só isso. Só perguntei isso, tirei o resto. Qual que exige mais flexibilidade? Aí, ó. Amortecimento de impactos e orientação das pessoas quanto ao rumo certo dos alcances dos objetivos pretendidos é denominada letra A, direção. É onde tu tem que lidar com pessoas, lembra, gente? Aí tu tem que ter flexibilidade. Não basta chegar dando ordens para as pessoas e dizer que, ó, deitar a ordem, mandei entregar até amanhã de manhã e pronto, está resolvido. Não! A pessoa não vai fazer se só der uma ordem autoritária, né?
precisa flexibilidade. O chefe, o administrador, tem que conhecer as nuances, as características de cada colaborador, e com cada colaborador ele vai interagir de uma maneira diferente, porque as pessoas são diferentes. Então, precisa flexibilidade. Por exemplo, lembro, uma das experiências que eu tive, eu fui diretor da instituição aí, certo? E não tinha curso nem nada, tá? Então, tem pessoas que tu tens que dar um tapinha nas costas, tem que apertar na mão, tem que dar um abraço, né? Se o diretor não faz isso, ela já se retrai. Já tem pessoas que não gostam que toque no corpo, nem gostam de dar um aperto de mão. Então, para essas pessoas, tu faz um cumprimento à distância, por exemplo. Mas todas elas são teus funcionários, que tu tem que motivar, liderar, coordenar nesse processo de direção. Então, tem que ter flexibilidade do gestor. Tu sabe que uma pessoa, se tu não chegar e não abraçar, der um bom dia efusivo, né, perguntar sobre os filhos, sobre a família, ela já não se sente desprestigiada. E tem outra pessoa que não, ela não gosta desse tipo de intimidade, né, desse tipo de, sei lá, desse tipo de relação. Ela gosta de uma relação mais formal. Então, nem cumprimentar só à distância e tal, assim, né, não tocar, não dar um abraço, não aperto de mão. Tem gente que não gosta de aperto de mão. Então, daí que entra a flexibilidade que o gestor tem que ter. Ele tem que conhecer as características de cada colaborador. Tem alguns que tu tem que colocar uma piadinha no meio da conversa para deixar o ambiente mais tranquilo, né? Mais produtivo. E já tem pessoas que não gostam de piada, tem pessoas que não entendem piada. Tem pessoas que às vezes tu faz a piada, ela acha que é uma indireta para ela, que você está desprestigiando ela. Então, é disso que essa pergunta está falando, né? A flexibilidade que o gestor tem que ter no processo diretivo. Beleza. É sobre a função direção de novo. Agora está pedindo a incorreta sobre a função direção. A elaboração de organogramas, orçamentos, planos de carreiras e fluxogramas é a tarefa imprescindível da função direção. Não, isso é da função organização. Ué? Deu a resposta. Não sei, vamos ver aí se não tem uma pegadinha. Vamos ver se não tem uma pegadinha nesse concurso aqui. B, o conhecimento das estratégias e táticas para o exercício do poder é fundamental para a prática da direção eficaz. Sim. C, para um bom desempenho na função de direção é necessário que a pessoa desenvolva habilidades conceituais, políticas e decisão. Sim. D, a função de direção pressupõe que o chefe, como líder, seja capaz de influenciar, liderar e motivar os empregados a realizar as tarefas essenciais da organização. Sim. E E, a compreensão da cultura organizacional é um fator determinante para o desempenho eficaz da função de direção. É verdade, Isabel, a resposta aqui está incorreta. Quem elabora o organograma é na organização. A direção é botar a máquina a funcionar. Aí a B, a C, a D e a E estão corretas, estão relacionadas com a direção. Poxa, Isabel, eu não mudei a ordem das perguntas, eu deixei como elas estavam no concurso, né? Que eu podia deixar sempre lá para o final a resposta certa. Podia fazer isso. Vamos lá. Fica à vontade. Estamos terminando aí, ó. Diante do aumento da demanda pelos serviços prestados pela organização Contaminada SA, o seu diretor, Dr. João Serapião, determinou à sua assessoria que fossem criadas novas equipes de trabalho no departamento de operações, para atender a futuros pedidos dos clientes. A tarefa que foi determinada pelo Dr. João refere-se à função administrativa de criadas novas equipes de trabalho no departamento de operações. Olha aí, ó. Planejamento, previsão, coordenação, organização, controle. O que vocês marcariam aí, pessoal? Ficou a dúvida, né? Pense o seguinte, no organograma. Isso. Muito bem, Vladimir. Ele viu que tinha que criar um novo setor, né? Uma nova equipe para desenvolver uma atividade que não estava sendo bem desempenhada pelas outras equipes, por sobrecarga, ou por falta de definição, por uma inovação que aconteceu. Então, ele criou um novo setor, organizou a empresa de maneira diferente, criou um novo setor. Isso o colégio faz a todo momento. Querem ver um exemplo?
até uns anos atrás, quem é mais antigo aí, sabe que não tinha esse programa de auxílios estudantis, hoje em dia alguns de vocês são atendidos, né? Inclusive isso aconteceu na minha época lá, 2013, por aí, 2014, não tinha os auxílios. Então, acho que, não sei, alguns de vocês estavam já na escola nesse tempo, né? Heloísa, isso, estava aí a Heloísa. Então, aí a gente criou o setor de auxílios. A gente criou o setor de auxílios, porque não existiam os auxílios, não existia esse programa do governo. A partir do momento que essa demanda surgiu, nós tivemos que criar no nosso organograma um setor de auxílios. Aí eu tirei uma função, nem me lembro de onde, eu acho que foi lá da psicologia, e colocamos tinha uma função de psicologia, mas como já tinha psicólogo no campus, não fazia muito sentido. Isso foi uma outra mudança, a gente vai organizando a instituição. Como já tinha uma psicóloga no campus, não haveria a necessidade de ter uma função de psicologia. Seria, por analogia, dizer, tem que ter a função de agrônomo. Não, mas já existe o funcionário agrônomo, não precisa ter uma função administrativa, um setor de agronomia, se já tem o funcionário. E aí a gente mudou um setor lá que estava nessa situação e mudamos lá para o setor de auxílios, porque foi uma nova demanda que surgiu, tipo dessa pergunta do concurso aqui. Mas muito bem, quem marcou a letra D, parabéns. Mais uma pergunta sobre o controle. Controle organizacional, uma importante função, conforme previsto no processo administrativo. Além de planejar, organizar e dirigir as ações organizacionais, o gestor precisa adotar mecanismos de controle para certificar-se do alcance dos objetivos pretendidos. O processo de controle tradicional prevê as seguintes etapas sequenciais. Isso a gente não entrou muito em detalhes, mas eu passei alguns slides sobre isso aí. Estabelecer metas operacionais, medir o desempenho real, comparar com o desempenho do setor em que atua e efetuar possíveis ajustes. Estabelecer padrões de desempenho, medir o desempenho, comparar o desempenho e adotar ações corretivas. Estabelecer metas estratégicas, efetuar ajustes dos padrões, realizar ajustes de desempenho e conferir os resultados. D. Medir o desempenho efetivo, efetuar ajustes dos padrões, corrigir o desempenho, estabelecer metas organizacionais. E. Medir o desempenho real, estabelecer padrões, adotar medidas corretivas e comparar o desempenho com os padrões. Gente, eu não vou cobrar isso de vocês porque a gente passou muito rápido isso, tá? Mas isso, todas elas parecem corretas, né? Mas, veja, adotar medidas corretivas seria o final, tá? Depois de comparar com o desempenho. Então, a letra correta, a resposta correta é a letra A. Tu estabelece as metas, mede o desempenho, compara o desempenho do setor e faz os ajustes se for necessário. Mas, tudo bem, essa eu não vou cobrar de vocês, tá? A gente não chegou a aprofundar tanto. Vamos para a próxima. Alberto é o chefe do almoxarifado de uma organização pública, atuando há vários anos na função e prestando um bom serviço aos usuários. Ao contrário de Alberto, alguns servidores do almoxarifado não estão realizando o trabalho de forma correta, além de não cumprir as determinações superiores. Os usuários já começaram a perceber as falhas e alguns estão reclamando da qualidade do serviço que está sendo prestado. Em razão disso, Carlos, superior de Alberto, considerou que era necessário desenvolver uma liderança mais efetiva e motivar os servidores. Essas atribuições são características da função administrativa de... Tudo isso que está contando aí, essa história triste que contou, tem a ver com letra A, direção. Parabéns, Isabel. Vamos ver essa aqui, a gente está chegando no fim, tá, pessoal? Os avanços tecnológicos em hardware e software facilitaram o processo de controle do comportamento do funcionário. Sobre o direito à privacidade no local de trabalho, é correto afirmar que os empregadores... É correto afirmar, letra A, não podem bloquear o uso de internet recreativa pelo funcionário no computador da empresa. Ixi, aqui nem tem muito a ver, mas vamos, agora já começamos, vamos ver essa aí até o fim. Podem demitir o funcionário que enviou ou divulgou imagens ofensivas a outros funcionários. C, não podem colocar escutas no ramal de telefone que o funcionário usa. Não podem monitorar o computador que o funcionário usa. Não podem ler o e-mail do funcionário. Ixi. Gente, essa aqui me pegou. Nem sei por que eu botei essa questão aí.
Poxa, deu vácuo aí. O que vocês marcariam? Essa eu vou até conferir, tá? Mas eu colocaria a letra C, que não pode, que a letra C, não pode colocar escutas. O e-mail, se for e-mail administrativo, oficial, podem. Por exemplo, esse meu e-mail que vocês me mandam aqui as tarefas, o carlos.krause@ifc.edu.br, esse e-mail, se a direção quiser, por qualquer motivo lá achar necessário, né? Não é qualquer motivo, mas se colocar alguma justificativa, eles podem entrar no meu e-mail e acessar, tá? É um e-mail administrativo, um e-mail funcional. Eles podem ler esse e-mail. Os superiores, a administração pode ler o meu e-mail. Mas essa eu não vou pedir, certeza que não vou pedir, não tem nada a ver com quem a gente estudou, tá? Controle. Vou terminar essa aqui. Essa eu vou fazer a última, questão 19, última, tá? Relaciona as colunas, que é planejamento, organização, direção e controle, com as atividades. Olha lá. Sistemas de apoio e informação, treinamento e desenvolvimento, definição de metas e objetivos, e ações preventivas e corretivas. W, X, Y, Z. Relacionem aí e me digam qual que é a resposta que vocês marcariam. A relação correta entre as colunas. E aí, o que vocês iam marcar? Letra C, muito bem. Talvez aquelas sistemas de apoio e informação deixassem dúvidas, verdade, né? Mas as outras três não deixam nenhuma dúvida, né? Treinamento e desenvolvimento, isso tu faz com pessoas, portanto, é na função direção. Tu treina as pessoas, desenvolve as pessoas. Definição de metas e objetivos, é o planejamento que faz. E ações preventivas e corretivas é no controle. Então, a resposta certa é a letra C. Gente, a gente passou muitas questões. Nós passamos mais de 30 questões aqui. Se não passamos mais de 30, mas 30 a gente atingiu. E, portanto, me dou por satisfeito aí em relação... Vocês também devem se dar por satisfeitos, já viram que não vai ter surpresas, né? O que vai ser cobrado de vocês é desse tipo de questões, tá? Inclusive, aquela que eu gostei muito, vou colocar, tá? Vou colocar aquela que tem um problema dentro da empresa, que tem algumas notas fiscais que não estão sendo pagas, e quando pergunta para os funcionários, todos dizem que não é com ele, não sei o quê, aquela lá eu vou pedir. Também vou pedir aquela da biblioteca, e as questões que a gente viu, tá? Não vou pedir, dessas aí eu não vou cobrar nenhuma das que a gente não viu, vou colocar questões que a gente viu aqui, não. Ok? Vamos lá. Perguntas, opiniões, dúvidas, críticas, sugestões? Vamos ver se vocês todos conseguem estar aí 8h30 na semana que vem para fazer a prova. Por favor, avise os colegas também, eu vou mandar aviso pelo SIGA. Como eu disse no começo do nosso encontro aqui, depois eu vou fazer a leitura dos que estão presentes, porque teve pessoal que foi chegando, foi saindo, tá? Então, se tiver alguém, quando eu ler aqui a chamada, que está aí, eu não registrei, vai se manifestar. Vamos lá. O que eu estava dizendo? Sexta que vem vai ser o primeiro momento da disciplina que a gente vai estar exigindo, vai ser o único momento que a gente vai exigindo a presença de vocês, porque é no encontro online que a gente vai disponibilizar o link da prova. Vai ser de todos esses meses que a gente está conversando e trabalhando, o único em que vai ser exigido a presença de vocês para poder fazer a prova, tá? Então, espero que todos consigam, que tenham uma boa semana e que estejam aqui para fazer. Ezequiel, obrigado pelas palavras lá. A gente agradece também a paciência, a companhia de vocês.
torcendo para a gente voltar a se encontrar de forma presencial o quanto antes, porque todos nós estamos lá no limite do esgotamento com esse sistema à distância. Vocês estão, né, com essa sobrecarga, às vezes, de atividades, às vezes nem são muito difíceis, né, mas elas vão te cansando e você não está com aquele pique, não está com aquela motivação. E para o lado dos professores também, tem muito desapontamento, né, muita frustração por não estar conseguindo, né, com uma vontade muito grande de fazer as coisas e não estar conseguindo atingir os resultados pelos mais diversos motivos aí. Tá, pessoal? Então, a gente aguarda a presença de todos aí na sexta que vem para a gente fazer a prova. E continua aberta a palavra aqui para vocês fazerem perguntas, tá? Professor? Críticas. Pois não. O professor provavelmente deve ter falado já, mas vai ter alguma questão desses exercícios de cálculos aí que nós fizemos? Ah, sim. A Bruna perguntou no começo, eu dei exemplo. Depois tu dá uma olhadinha no vídeo, tá gravado. Eu mostrei exatamente, até dei exemplo de o que vai ser cobrado, tá? Ali na depreciação, por exemplo, eu vou pedir pelo método linear, tal, depreciação, qual é a depreciação acumulada no terceiro ano? Pelo método de Cole, tal, valor, não sei o quê, qual é a depreciação acumulada no segundo ano? Tá tudo lá no comecinho do vídeo. Eu dei exemplos de questão e também expliquei que de VPL, valor presente líquido e TIR, eu não vou cobrar cálculos, vou pedir só os conceitos, para não ficar muito complexa a prova. Ok, obrigado. Ok? Então, olha lá, eu tenho a Bruna, Isabel, Gustavo, Heloísa Topanotti, Isaquiel, Ana Paula, João Vitor, Rodrigo, Letícia Nunes, Nayara, Vladimir, Xerize, Juliano e Gabriel. Alguém aí que está presente, eu não falei o nome? Esses são os que eu tenho registro de presença em algum momento aí da aula. Agora, um ou outro já saiu, mas esses são os que vão ganhar a presença efetiva por estarem aqui, né? Acompanhando, se não em todo, pelo menos parte da aula. Agora apareceu ali levantar a mão, fui eu mesmo que levantei a mão? Que coisa. O senhor também está presente, ó. Tá bom. Pessoal, mais alguma coisa? Tá legal, então a gente vai se despedindo. Um abraço, Nayara. Obrigado a vocês também por estarem aqui, terem paciência. Fiquem bem. E, então, bom final de semana, também boa semana. Continuem se cuidando, quem está com os piores níveis aí da pandemia, tá? Muito obrigado aí pelas saudações. Espero que vocês fiquem bem e aguardamos semana que vem para a gente terminar bem a disciplina. Um abraço. Fiquem bem. Professor Krause. Pois não, Xerize, pode falar. Bom dia. Eu entrei um pouquinho depois, só para confirmar, tu recebeu meu trabalho? Sim, Mandei recebi. ontem. Recebi. Então tá bom, obrigada. Valeu, um abraço, fiquem bem. E eu vou colocar as notas hoje dos exercícios, qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, tchau, tudo de bom.